do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 25, que diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre Epafrodito. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para auxiliar a Paulo. Mas a Bíblia diz que Epafrodito, ele adoeceu mortalmente, ele ficou muito doente. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele chegou às portas da morte, ou seja, ele quase morreu. Mas Deus teve misericórdia de Epafrodito. Deus sabia que isso ia ser tristeza sobre tristeza na vida de Paulo. Existem situações, irmãos, que Deus sabe que a gente não suporta. Existem situações que Deus sabe que a gente não aguenta. E Deus, ele livra os nossos aramanda cantaraia da morte, caia, por amor de nós. Aqui você vê que esse rapaz, Epafrodito, ele era uma pessoa muito especial para a igreja de Filipos e para o apóstolo Paulo. Deus livrou a ele da morte, assim Deus está fazendo com aqueles que te pertencem, com os teus filhos, com teu esposo, com aqueles que você tem apreço. Existem pessoas que nós amamos, irmãos, que Deus livra da morte por amor de nós, aribianda caia. Deus sabia que a morte de Epafrodito ia trazer tristeza sobre tristeza para o apóstolo Paulo. O Senhor poupou este homem da morte. Eu não sei a sepultura de quem Deus vai fechar através dessa palavra, mas Deus está dizendo: por amor de ti, eu fecho a sepultura dos teus. Para que você não tenha tristeza sobre tristeza, o Senhor não nos dá prova além do que a gente possa suportar. Deus está livrando os teus da morte, ribianda cantaraia. Porque Ele sabe quais são as armadilhas preparadas. Aqui no caso de Epafrodito, era uma enfermidade mortal, que verdadeiramente, humanamente falando, não tinha mais jeito. Você vai ver quando o apóstolo Paulo diz que ele chegou às portas da morte, ou seja, ele chegou próximo da sepultura, quase iribiandoca, esse homem morre. Mas Deus teve misericórdia dele. E o Senhor está dizendo: eu tenho misericórdia de você, eu tenho misericórdia dos teus. Declare comigo: meu Deus está livrando a minha casa de lágrimas de luto. O meu Deus está livrando a minha casa de lágrimas de luto. Deus sabe, iramanda canta, até quando tu suporta. E Deus não vai permitir provas que você não venha suportar. O apóstolo Paulo, ele mesmo relata que Deus livrou a Epafrodito, se compadeceu dele, não somente dele, mas também do apóstolo Paulo. Porque Deus sabia que ele teria tristeza sobre tristeza com a morte de Epafrodito. Você vai ver o apóstolo Paulo deixando claro aqui que Deus livrou ele daquela tristeza. E Deus livra, irmã, Deus poupa a vida de pessoas para nos livrar de tristeza? Sim, está escrito aqui. O mesmo Deus que livrou o apóstolo Paulo da tristeza da morte de Epafrodito é o Deus que está livrando você de má notícia. Existiu má notícia que ia chegar aí para você. Notícias ruins que ia bater a tua alma e entristecer o teu coração. Mas o Senhor está te livrando.
notícia está sendo repreendida. Declare comigo: meu Deus está me livrando de toda má notícia por esses dias. O meu Deus está me livrando de toda má notícia por esses dias. Vai ter gente que vai lembrar aqui do que Deus está falando, sabe por quê? Porque Deus vai te mostrar um sinal de que Ele mesmo fechou a sepultura de alguém por amor de ti. Deus vai lhe dar sinais de que uma sepultura está sendo fechada. O apóstolo Paulo, ele mandou de volta a Epafrodito para a igreja de Filipos. E ele reconheceu que aquele homem tinha um grande valor. Ribiandocai. Deus está livrando pessoas que têm grande valor para você. Pessoas que têm grande valor para a sua vida. Tem gente que nem serve a Deus, Aramanda canta, nem teme ao Senhor, mas Deus está livrando por amor de ti. Tem gente que poderia morrer no seu próprio pecado. Aí Deus olha para você e diz assim: não, eu não vou deixar ele morrer, eu não vou deixar ela morrer, porque eu sei como minha serva, como meu servo vai ficar. Esta palavra tem direção certa. E Deus, ele fala que tem pessoas que estão habitando no esconderijo do Altíssimo por amor de ti. Arabacanta. Deus está escondendo no laço da morte. Deus está escondendo pessoas e guardando e protegendo de toda emboscada, de toda ferramenta preparada. Porque é bem verdade que o adversário das nossas almas, ele prepara a ferramenta. Ele levanta maldades para tentar destruir aqueles que nos pertencem. Para quê? Para nos atingir. Arabacanta. É para a gente perder o foco, perder a fé. Só que Deus está dizendo: eu sei até quando você aguenta. Eu sei até quando você suporta. E é por isso que eu tive misericórdia de ti e misericórdia de pessoas que nem eram dignas, Arabacanta, que estão nos seus pecados, que poderiam até morrer nas suas práticas errôneas. Mas Deus disse: não, ela está orando por ele. Ele está orando por fulana, por ciclano, e eu vou livrar. Nós não somos dignos, irmãos, da graça do nosso Deus. Nós não merecemos, Arabacantaraia. Só que tem gente, irmãos, que cava a cova com as próprias mãos. Tem gente que faz o mal. E aí, quando a colheita chega, é terrível. Mas tem gente que está cavando a cova com as mãos e Deus está fechando. Arabacanta. Eu estou falando de gente que está em pecado. De gente que não está agradando a Deus. Mas é teu filho, mas é teu esposo, mas é tua esposa. Mas é teu pai, é tua mãe. Deus está dizendo: eu estou livrando. O apóstolo Paulo sabia que aquela morte traria muitas dores para ele. E ele disse: Deus não teve só misericórdia de Epafrodito, mas Deus também teve misericórdia de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus livrou a este homem que foi servir de canal de bênção para o apóstolo Paulo. Deus o restituiu. Deus mandou ele de volta, Aramanda Cantaraia, com vida para a igreja de Filipos. Tem gente que vai voltar para casa com vida. Ribiandocai. Tem gente que Deus não vai deixar você ver dentro de um caixão. Ribicai. Porque o nosso Deus, ele sabe o que tu suporta. Mais uma vez ele diz: ele sabe o que tu aguenta. E o laço que era armado contra a tua casa, contra os teus, Deus está quebrando. E Deus está dizendo: eu estou te livrando de ver o rosto de alguém dentro de um caixão. Tem laço de morte sendo cortado agora. Ribiando rasto. Porque o Senhor, Deus do livramento, através dessa palavra, o mesmo Deus que livrou a Epafrodita é o Deus que está livrando o teu filho, a tua filha, o teu esposo, o teu pai, tua mãe, a tua esposa, a tua família. Ribiandoracai. Se eu fosse você, eu já dava um culto em ações de graça para agradecer. Tu vai ficar sabendo que o laço quebrou e Shaiakai. E você escapou de chorar lágrima que você não ia suportar. Deremiando. Harakai rasto. Porque tem situações, irmãos, que Deus nos estrutura
E quando é necessário, a gente passa. Mas tem situações que Deus, ele sabe da nossa estrutura e que ele não deixa a gente passar. Ele não permite. Deus sabia as lutas do apóstolo Paulo. E Deus também sabia do apreço dele para com Epafrodito. Epafrodito era uma pessoa, irmãos, que ele tinha muito apreço. O apóstolo Paulo tinha muito apreço por ele. Versículo de número 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Você tá vendo como ele fala? Ele fala várias coisas boas que tinha na vida de Epafrodito. Ele começa a destacar aquilo que é bom na vida daquele homem. Por quê? Porque aquele homem tinha coisas boas na vida dele. E Deus sabia do apreço que o apóstolo Paulo tinha por ele. Tem pessoas, minha irmã, que você tem um grande apreço. Pode ainda não estar na presença do Senhor, mas você ama. Pode ainda não estar servindo a Cristo, mas você ama. E o Senhor está dizendo, eu estou livrando por amor de ti. Grande era o apreço do apóstolo Paulo para com Epafrodito. E Deus sabia até quando ele podia suportar. Deus está dizendo para você, eu sei da tua estrutura. Eu sei quem é o Epafrodito, quem é a pessoa que lhe angustia. Que quando sai você não consegue nem dormir direito. Ribiando caia. Que você fica, meu Deus, cuida de fulano. Meu Deus, cuida de ciclana. Meu Deus, vai cuidando, você tem coberto pessoas de oração. E Deus está dizendo, é por amor de ti que eu fecho a sepultura. É por amor de ti, deixando bem claro que eu dou o livramento. É por amor de ti que eu não deixo descer como Satanás queria a sepultura, Ramanda Cantaraia. Porque o inimigo, ele vem armando ciladas para tentar lançar filhos de gente aqui na sepultura. Para tentar lançar marido, esposa, pessoas que você ama, para te atingir como flecha no teu coração. Ribicai, porque ele quer parar você. Ai, arabacantaraia. Mas Deus está dizendo, eu tenho misericórdia de ti, o laço quebrou e tu escapastes. Declare comigo, eu e minha casa escapou do laço preparado contra nós. Aleluia. Eu e a minha casa escapou do laço preparado contra nós. Você tem muito que agradecer porque o mesmo Deus que livrou a Epafrodito está livrando o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, aqueles que você ama e que você põe em oração. O laço quebrou, Ribicaia, e os teus escaparam. A tua casa você escapou. Todo sepultamento, todo luto, todo velório, Ribiandocai, que estava armado, Ricaramanda Rasto, Deus está desfazendo. Declare comigo, na minha casa não vai ter tristeza, mas vai ter culto e ações de graça. Na minha casa não vai ter tristeza, mas vai ter culto em ações de graça. É para agradecer, porque o laço na vida de alguém quebrou. Ribiandocaia. Deus ouviu tua oração e trouxe livramento para a vida de quem você ama. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por este livramento, por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque nós cremos que o laço acabou de quebrar e nós escapamos. A nossa casa escapou. Tudo que era feito, meu Deus amado, contra nós, arquitetado, planejado, o Senhor desfez, meu Deus amado. A nossa casa, meu Deus amado, está recebendo o livramento. Assim como Epafrodito recebeu o livramento da morte, nós estamos recebendo o livramento que vem do alto, que vem dos céus para a nossa vida. O Senhor está nos livrando, como livrou o apóstolo Paulo de dores sobre dores, de tristeza sobre tristezas, de angústias sobre angústias, Pai, porque o Senhor sabe até quando Oribiando cai, nós podemos suportar. O Senhor sabe, e o Senhor não prova ninguém, meu Pai, além do que pode suportar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma
Jesus. Aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Deus que livrou a Epafrodito por amor do apóstolo Paulo e da igreja de Filipos é o Deus que está livrando você, livrando a sua casa e livrando os teus. Toda má notícia está sendo repreendida. Deus está desfazendo todo o laço que foi preparado para haver morte. Que Deus te abençoe. Se você crê, receba esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.